Meu nome é João Gabriel, eu tenho 22 anos, sou natural de Porto Alegre, sou colorado do Internacional, fanático desde pequeno. Gosto muito de praticar esportes, praticava, né, competitivamente no meu colégio, também joguei um tempo no Internacional. Acabou que a vida me levou para outros caminhos, muita coisa pesou na minha decisão. Mas também um lado profissional, que naquele momento começou a surgir em mim. Eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo. Naquela época eu lembro que eu li o livro do Flávio, Geração de Valor, e foi ali que eu conheci mais de perto esse olhar diferente, essa visão diferente do sistema. Eu me encontrava sem saber qual carreira, né, eu ia seguir. Quando eu vi o Instagram, né, eu segui o Flávio Augusto, eu vi ele falando, você quer aprender a vender? Eu, beleza, vamos ver o que tem nesse treinamento aqui. Eu nem pensava em franquia, não pensava em caminhos. Eu estava ali realmente para aprender e fazer uma renda. E não é que deu certo naquela primeira semana estendida. Eu fiz 12 matrículas, eu bati uma estrela. Eu falei, opa. Mas foi aí que nas outras semanas eu vi que não era bem assim. Eu parei assim para refletir, cara, por que a WSP faz sentido para mim? E eu escrevi sobre isso. E eu anotei ali coisas como melhoria na comunicação, oratória, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, ganhando já um dinheiro, que eu já tinha feito algumas matrículas, já estava tendo uma renda. Eu só vi coisas boas, realmente, né? E, não faz sentido nenhum eu parar aqui, ou ficar, assim, estagnado. Nunca pensei que eu poderia viajar o mundo, ou até mesmo próximo da minha cidade, para surfar, ou, enfim, para fazer algo que eu queria. E, ao mesmo tempo, poder trabalhar. A liberdade geográfica, né, que essa plataforma proporciona, a WSP pode realmente mudar a sua vida. Mudar a sua realidade, a realidade da sua família. E isso aqui é para todos. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Bom dia, galera! Beleza? Posso ouvir um bom dia aí daquele jeito de vocês? Pode liberar o áudio aí. Bom dia, bom dia! Bom dia, Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Beleza, beleza. Bom dia. Imagino que muitos de vocês estavam, né, com aquilo Bom entalado dia. querendo falar, né? Porque esses treinamentos aí a gente só trouxe os vídeos para vocês não podiam participar, então hoje a gente vai poder ter uma troca aqui legal. Deixa eu até conhecer vocês aí, galera. Vocês falam de onde? Bota no chat aqui, ó, de qual cidade? Escreve no chat. Agora não libera o áudio, fala no chat. Qual cidade você fala aí? Vai. Manda aí de onde você é. Tem gente de onde aí? Fala no chat. De Calcaia, Goiás. No chat, galera. No chat, escreve no chat. Isso. Boa. Olha aí, tem galera aí de Goiás, Bahia, São Paulo, Floripa. Olha aí, tem galera perto aqui de mim também. Porto Alegre, Gaúcho também. Espero que seja Colorado. Beleza, Guarulhos. Show de bola. Show de bola, galera. Prazer estar com vocês aqui. Quem não tá com a câmera aberta ainda, por gentileza, abra a sua câmera para você estar 100% aqui com a gente. Eu até já coloco no zoom aqui, que eu só vejo as carinhas de quem está com a câmera aberta. Então esteja presente. Lembrando que isso aqui, né, é um momento que a gente vai ter aqui para a gente se conhecer um pouco, explicar melhor os próximos passos. E estamos no ambiente profissional, né, pessoal? Então, imagina, você não vai num ambiente profissional e fica escondido ali, né, num cantinho, ou fica com uma sacola plástica na cabeça, né? Você se porta, né, no ambiente profissional e também, né, com a vestimenta aí adequada para esse tal momento, tá? Então, vou só reforçar isso, estamos no ambiente de trabalho aqui. Vamos lá então, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, tá, por você estar aqui nesse momento. Você participou ali, né, dessa primeira fase do nosso processo seletivo. E agora a gente vai se conhecer um pouquinho melhor, galera. Eu quero me apresentar um pouco melhor para vocês. Vocês viram um vídeo ali que conta um pouco mais da minha trajetória, mas para a gente partir juntos aqui para esse próximo passo, para buscar as primeiras matrículas, o crescimento de vocês, vai ser bacana a gente se conhecer um pouco melhor também. Então, muito prazer, eu me chamo João Gabriel, sou líder franqueado aqui da equipe New Vision, no qual você faz parte.
diretamente através aqui da minha pessoa, da minha liderança, ou através de um outro líder, Mayra, Lucas, Gabriel, pessoas que vocês vão estar conhecendo aí também. E para vocês conhecerem um pouco mais da minha trajetória aqui dentro desse projeto, pessoal, eu comecei há 5 anos atrás, né? Fui da primeira turma e esse projeto literalmente mudou, né, toda a minha vida e minha trajetória. Hoje eu tenho 25 anos, né? Sou uma pessoa e um cara ainda bem novo, porém com bastante, né, experiência, know-how e resultado dentro desse mundo aqui que vocês estão entrando. Um dia eu estive exatamente aí onde você está, começando como White, que nunca tinha pegado e feito uma venda. E hoje, né, cheguei ali até a franquia. Mas até para vocês conhecerem um pouquinho mais ali da minha trajetória, galera, e uma coisa que a gente traz muito é essa questão de histórias mesmo, de conexão, para vocês entenderem, né, que esse projeto não tem cara, vamos dizer assim, não tem a pessoa que precisa ser de tal e tal forma. É para todo mundo que é ambicioso, quer fazer acontecer, né? Mas eu sou natural de Porto Alegre, sou gaúcho, né? Vi que tem aí uns gaúchos aí que colocaram no chat, saudações aí. E a minha trajetória, galera, nesse mundo de vendas, dá para dizer que ela começou, né, desde assim cedo ali, desde quando, né, eu estava no colégio, né, eu sempre quis me envolver, vamos dizer assim, em projetos, tudo mais. E eu sempre tinha muita dúvida do que eu ia fazer, né, da minha faculdade, da minha vida, né, quando eu tinha ali 16 para 17 anos. E acredito que muitos de vocês devem ter tido aquela mesma dúvida, né? Poxa, o que eu vou fazer da minha vida, né? E o nosso sistema, né, ele é feito para que a gente tome essa decisão com 16, 17 anos, sendo que a gente nem sabe o que quer fazer. Ele vai fazer o quê? Vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, né, com uma área específica, enfim, mas o que será que a gente quer fazer? Eu não sabia. Eu sempre tive uma infância também, né, uma juventude ali, graças a Deus, muito boa, assim, na questão até mesmo familiar. Meus pais são funcionários públicos, nunca passei dificuldade, não sou aquela pessoa que saiu lá de baixo, entendeu? Nunca fui um multimilionário, né? Sempre tive uma vida boa. E quando os meus pais, né, que sempre investiram muito na minha educação, eu fui para fazer a faculdade, eu optei por morar e ficar um tempo, né, e fazer como se fosse um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Eu tive, através dos meus estudos, das minhas notas, uma possibilidade de uma bolsa lá para o exterior, em que eu consegui, né, uma oportunidade de estudo lá fora, que inclusive eu desenvolvi muito meu inglês nessa oportunidade, né, e sei também da importância do que a gente traz aqui, que é desenvolvimento do inglês. E lá nesse momento, galera, isso era 2018 ali para 19, né, quando eu tava fazendo esse momento de faculdade e tudo mais, eu tive um momento que foi muito importante na minha vida, né, onde eu pude morar sozinho, ter que trabalhar, me virar, né, poxa, num país diferente, né, imagina você, né, que sempre morou com seus pais, na tua zona de conforto, você ir para outro lugar do mundo com a língua que não é a tua língua principal, sem conhecer ninguém, né. Foi um momento que eu cresci muito e que ali eu conheci mais sobre o empreendedorismo. Porque até aquele momento, pessoal, eu tinha muito aquela ideia tradicional de você, poxa, tirar boas notas no colégio, passe numa boa faculdade, estude, seja dedicado, que depois de 15, 20 anos de formado, você vai ter um bom emprego e vai ter uma boa família. Aquele tradicional sistema. Só que aquilo não fechava muito bem na minha cabeça, aquela conta não fazia muito sentido, porque eu pensava assim, poxa, por que eu precisaria, e todos, né, precisamos esperar tanto tempo para ter um certo conforto, para ter uma possibilidade de você poder viajar para o exterior, de você poder prover para uma família, poder ter filhos. Por que isso precisava ser lá na frente, né? E eu ali com os meus 18, 19 anos, eu já queria, né, acelerar, eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria ter minha independência, não queria mais depender deles. E foi aí que eu comecei a conhecer mais sobre o empreendedorismo, através de players ali que 2018, 2019 estavam, né, muito fortes, como, né, Thiago Nigro, Primo Rico, como o próprio Flávio Augusto. Quem aqui já conhecia o Flávio Augusto antes de entrar nesse projeto? Coloca no chat ali. Quem já tinha ouvido falar no Flávio Augusto, Geração de Valor, que é o presidente da Wiser, da WhatsApp, enfim, que é um empresário muito famoso aí também, com muito resultado. Olha aí, tem uma galera. Eu, antes daquele momento, não conhecia, mas ali eu comecei a entender, conhecer mais sobre, e aí eu comecei
a estudar sobre isso, sobre empreender e tudo mais. E naquele momento, né, eu conheci, vamos dizer assim, a ideia de que talvez você não precisasse esperar 20, 25 anos para quando você tiver lá seus 35, 40 anos, se tudo der certo, se você for o melhor da sua turma, o melhor da sua empresa, você fizer o máximo de politicagem ali interna numa empresa, uma multinacional, você poder ter uma vida, uma carreira próspera. Né? Eu entendi que você poderia talvez encurtar isso através das vendas, do empreendedorismo, né? Através de resolver problemas da sociedade. E aí, dentro desse contexto, eu voltei depois de um ano nos Estados Unidos, volto para o Brasil, para seguir ali, naquele momento, né, o caminho tradicional que eu tinha passado numa faculdade, na Federal do Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre, porém já com esse olhar, poxa, eu quero empreender, quero fazer uma coisa diferente. E aí, em 2020, aconteceu uma coisa que acho que todo mundo vai lembrar, né? Que foi a pandemia. Naquele momento, eu estava estudando, estava querendo me envolver em projetos de empreendedorismo, estava conhecendo esse mundo mais. Veio a pandemia, galera. Eu não sei vocês, mas todos aqueles meus planos, eles foram praticamente por água abaixo. Acabou minhas aulas, acabou projetos que eu estava começando a me envolver. E aí eu tive que meio que recomeçar ali naquele momento. E foi quando o Flávio ele postou na rede social dele, no Instagram, que ele estava abrindo uma nova turma, né, de um treinamento que ele ia dar de vendas, um treinamento gratuito, que você poderia vender produtos da Wiser, né, de forma online, ali da sua casa, naquele contexto de pandemia. Poxa, eu pensei assim, cara, o que eu tenho a perder aqui? É de graça, né, eu não tinha um tostão no bolso ali, eu, enfim, morava com os meus pais e tal, então não tinha muito que investir. Eu vou aprender a vender com um cara que é um faixa preta nessa área, não tem por que eu não participar, né? E aí eu comecei, né? E ali eu já, de cara, né? No primeiro dia, que é tipo o que vocês estão vivendo hoje, eu já comecei, já liguei, já fiz a minha primeira venda. Depois eu vou contar um pouquinho e vou dar dicas de você fazer a sua primeira venda. Mas já fiz a primeira venda com a minha mãe, e fica a dica, hein? Mãe, pai, irmão, irmã, namorada, namorada, essas pessoas mais próximas ali, muitas vezes tá a tua primeira venda. Fiz a primeira venda dela. Depois, naquela primeira semana, bati estrela, né? Depois bati a segunda, achei assim, pô, então vai ser fácil, né? Vender é fácil. Daí que nada, galera. Levei um monte de não. Vi que não era tão fácil assim. Porém, já de colocar isso em prática, eu já entendi o jogo. Eu não precisava ser o melhor, né, de técnica, de talento, mas eu precisava me dedicar. Eu precisava fazer, né, ter a disciplina ali diária de fazer esse trabalho e o trabalho ia devolver. Porque vendas, galera, vendas é estatística. Vendas, você, através dos nãos que você leva, você vai chegar no sim. Não tem como não vir no sim se você passar pelos nãos. Então, quando eu entendi isso, eu entendi o seguinte, poxa, eu nunca tinha efetivamente trabalhado com vendas. Não sei se alguém aqui já trabalhou, mas independente se já ou não, eu nunca tinha. Mas eu entendi o jogo, entendi o game. Que era, ao invés de eu precisar ter uma complexidade ali muito grande para empreender e para, né, dar certo na vida, dentro desse modelo era uma coisa muito simples. Eu precisava pegar o telefone, ligar, fazer da forma como me ensinaram, levar uma quantidade grande de nãos, porque eu não faço parte, esse é o trabalho, e eu ia chegar no sim, no outro sim, no outro sim, na estrela, na grana, né, no crescimento, e foi isso que aconteceu. Eu digo que antes de eu conhecer esse caminho, eu enxergava o empreendedorismo como uma coisa distante, como uma coisa complexa. Eu até faço uma comparação, eu imaginava como uma conta matemática muito complexa. Né? Uma coisa que precisaria para eu dar certo empreendendo, né? Precisaria de equipe, de know-how, de grana, de burocracia, um monte de coisa. E quando eu conheci esse projeto, eu vi assim, cara, eu posso empreender, mudar de vida muito mais rápido, tá? Atingir resultados grandes através dessa oportunidade de uma forma simples. De uma forma que era uma conta matemática de 2 mais 2 igual a 4. Porque, poxa, era pegar o telefone, ligar, aplicar os 7 passos. Eu ia ser ruim no início? Provavelmente. Mas depois eu ia ficar bom. E aí eu comecei, galera. Comecei com dificuldade ali no início, como é normal, todo mundo tem. Tive bastante dificuldade nas primeiras vendas. Porém, depois de 2, mais ou menos 3 meses, eu, né, avancei ali pro Gold, que daí já é um outro patamar. Depois eu virei Black,
né? Comecei a formar pessoas, gerir equipe. Em 2 anos, tá? Resumindo já aqui essa etapa, em 2 anos eu me torno franqueado. Eu fui o franqueado mais jovem, né? Com 22 anos eu me tornei franqueado aqui da rede, né? E desde então, né? Eu sigo fazendo esse trabalho. Já formei uma franqueada também. Acho que até vocês conheceram. Vocês tiveram uma aula ali do treinamento com a Edivânia Brilhante. Quem lembra da Edivânia? Faz assim, levanta a mão. Edivânia Brilhante. Lembram dela? A Edivânia Brilhante, pessoal, uns 4 anos atrás, ela era você. E eu era eu. E aí eu falei pra ela isso que eu tô falando pra você. E ela acreditou, ela comprou a ideia e falou assim: eu vou fazer isso aqui dar certo. E olha onde ela chegou, ela virou franqueada. Eu ajudei ela, né, a bater a primeira estrela, a segunda estrela, todas as estrelas e dentro da nossa equipe, né, ela se tornou franqueada. Enfim, e temos outras pessoas aí que cresceram e vêm crescendo com a gente, né, e isso que eu já venho fazendo aí nesse tempo. E é engraçado e até bacana falar, né, que vocês estão fazendo parte, galera, da nossa equipe, que a partir desse entendimento que eu tive, né, até mesmo do meu caminho, do sistema, do empreendedorismo, eu apelidei o nome da equipe de New Vision, né, como você pode ver, se você não sabe exatamente a tradução, eu te ajudo, é nova visão. Porque eu não tinha a visão de que eu ia trabalhar com vendas, de que eu ia exatamente fazer o trabalho de ligações para crescer na vida. Não, não tinha isso. Mas quando eu encontrei esse caminho, eu enxerguei que, poxa, isso aqui poderia me levar do ponto A ao ponto B. E a WSP nada mais é do que isso, galera. Um caminho que te leva do ponto A, que você está hoje, onde que você está? Morando onde você está, com a conta bancária que você tem, ganhando o que você ganha. Isso aqui é uma jornada, é um caminho que pode te levar para o ponto B. O ponto B é onde você quer chegar. O que você quer realizar na sua vida? Onde você quer estar daqui 1, 2, 3 anos? O que você quer prover para sua família de hoje, seus pais, né, seus filhos, se você tiver, ou até mesmo como foi o meu caso, né, os meus filhos do futuro, né, as pessoas que ainda nem existem, mas que eu já estou provendo para eles. A WSP é um caminho para isso, né? E essa nova visão foi o que me trouxe até aqui e que agora vocês estão tendo aí também o prazer de vocês estarem junto aqui nessa jornada. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quero dizer para vocês, galera, que a gente vai ter agora uma breve apresentação aqui de algumas pessoas que são líderes também, que estão começando nessa jornada aqui de liderança. Assim como eu citei a Edivânia, que já virou franqueada, tem outros que estão nesse processo, né? E para vocês entenderem, galera, o líder, ele nada mais é do que um guia, uma pessoa que já passou pelo que você passou. Até porque a gente não contrata aqui pessoas, tipo, vou contratar um gerente. Não tem isso. A gente contrata pessoas que nem você, nunca, né, venderam aqui no inglês e que vão começar do zero, que a gente vai formar essas pessoas. E a gente tem um ecossistema em que você vai estar tendo orientação dessas pessoas para você ir para o próximo nível, para você sair do ponto A que você está para o ponto B. Então você vai ter a mim, né, como um líder aqui direto da New Vision. Você vai ter outros líderes aqui, que eu vou até pedir para eles já levantarem a mão aí, Mayra, Gabriel, Lucas, se estiverem por aí, podem liberar aí a mãozinha de vocês. E essas pessoas também vão estar guiando vocês, são pessoas que estão começando aí, né? O Gabriel, inclusive, aí vai falar já bateu a primeira estrela de Black essa última semana, que o Black é o primeiro nível maior, assim, de liderança, já está formando o time dele, a equipe dele. Imagino que vocês, até as pessoas que, né, foram através deles sabem, a Mayra também, vocês devem ter tido grupo ali com eles, enfim. Vou deixar rapidinho aqui eles se apresentarem, deixa eu chamar aqui na ordem que aparece. Vou pedir primeiro o Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? Tem que desmutar aí, cara, não tô te ouvindo. Peraí, boa, eu tinha bloqueado aqui, só um segundo. Peraí. Aí, agora vai. Agora foi. Fala, João. Bom dia, galera. Espero que todos estejam bem. Tudo certo, João? Tudo certo, Gabriel. Cara, rapidinho aí, deixa eu colocar eu também no spotlight. Se apresenta aí, cara, né? Fala um pouco de você aí, da tua trajetória aí no projeto e também já emenda aí com uma dica, né? Para essa galera que tá entrando aí, o que você poderia dizer para ajudar eles aí nesse início? Beleza, João. Então, pessoal, primeiro quero dar os parabéns para vocês. O fato de vocês estar aí, né, num feriado, estar comprometido, vocês terem sido aprovados também já se destaca da maioria das pessoas, né?
Mas eu me chamo Gabriel, também sou gaúcho, assim como o João, e tenho 25 anos, estou nesse projeto aí, né, já tem um tempinho já. Comecei igual vocês, fazia outra coisa completamente diferente. Até o ano passado eu era goleiro profissional de futsal, né? Nunca tinha vendido nenhuma bala na minha vida. Mas sempre busquei algo diferente ali, né? Queria algo maior para minha vida, queria empreender também. E também sempre tive essa visão, né? Que empreender não é uma coisa fácil, né? Tu ter a tua empresa ali, tu tem que investir uma grana. E aí eu conheci esse projeto, eu vi que era algo possível e que antes de tu fazer qualquer coisa na tua vida, antes de tu abrir qualquer negócio, tu vai ter que saber vender, né? Então é uma habilidade necessária para tu crescer na tua vida. E aqui é algo muito simples. Por mais que é trabalhoso, que tu tem que passar por uma curva de aprendizado, né? Tu vai ter que só fazer, né? E quando eu entendi esse jogo, eu fui para cima, comecei a trabalhar, comecei a ligar bastante, levar bastante não, e aí eu fui avançando, né? Comecei a bater as primeiras estrelas, fazer as primeiras matrículas. E como o João falou, essa última semana foi um momento bem especial, bati a minha primeira estrela de Black. Então, foi um marco ali que no começo a gente pode achar que as coisas elas estão bem distantes, que a estrela é algo muito difícil, e não, pessoal, é só perseverar, só, né, só seguir fazendo o que a liderança explica e que tu também vai crescer. Isso aqui é para todo mundo, é independente de experiência, de idade, do lugar que você mora. Qualquer pessoa que realmente se dedicar, né, e entrar com um coração realmente ensinável, ouvir a liderança, vai crescer, tá, pessoal? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é que levem isso aí a sério. Não banalizam, não tratam de qualquer jeito. Realmente, isso aqui é algo muito grande. Às vezes, o simples fato de ser algo tão simples, às vezes pode causar a impressão de, pô, mas será que é verdade? E é, pessoal, realmente é. Dá para ganhar dinheiro, dá para crescer, mas somente as pessoas que levar isso aí a sério, tá? Então, vão para cima, ouvem a liderança, não tenham medo de levar não, não tenham, né, comparação, passam por uma curva de aprendizado. No começo aí vocês vão ter que aprender realmente, mas a gente vai estar aqui para ajudar vocês, dar todo o apoio. E contam comigo, contam com o João, com a Mara, né, com todos os líderes aí, que vai estar todo mundo se importando com o crescimento de vocês, tá, pessoal? Então, boa sorte aí para todos, vamos para cima e tamo junto. Boa, Gabriel. Valeu aí, cara, por trazer um pouquinho da tua visão aí. Deixa eu puxar a Mayra aqui, do sul do Brasil. Pra onde, Mayra? Você fala de onde? E aí? Nordeste, eu vi que tem um monte de nordestino aqui, gente, representando aqui o Nordeste, Boa, falando do Mayra. Piauí. Segue aí também, se apresenta e eu quero que você dê uma dica bem prática, assim, pra galera desse início, né? O que, que eles devem fazer pra já buscar a primeira matrícula, os primeiros referidos. Manda aí. Bom dia, pessoal. Como eu falei, eu tô falando aqui do Piauí, né? Já tem um tempo que eu tô morando aqui, me considero piauiense. Eita, acho que erros técnicos. Mas contando um pouquinho do que aconteceu, né? Já tem um tempo que eu tô na plataforma. Quando eu vi o caminho, achei incrível, uma história muito parecida com a do João, também estava fazendo faculdade, estava me formando. Eu ia seguir totalmente um caminho diferente, mas eu vi que as vendas era algo que ia me proporcionar um crescimento muito grande do que eu poderia ter no sistema, né? No início eu tive muita dificuldade em relação à comunicação, a pegar os primeiros referidos, a fazer as primeiras vendas, né? Por causa da minha timidez e tal. Mas eu fui me desenvolvendo, eu sabia onde isso ia me levar. Então eu perseverei, tive muita resiliência no início. Para mim, a minha curva de aprendizado foi um pouco mais lenta na minha visão, né? Mas olhando para trás, eu sou muito grata pelo caminho. E uma dica prática que eu posso dar para vocês, pessoal, que é muito importante, né? Nesse início, vocês não vão ter todo o conhecimento na mente de vocês. Vocês vão estar aprendendo, vocês vão errar e tal. E uma coisa que é muito importante, que muita gente cresce, é através do escritório virtual, da sala de trabalho. É aquele ambiente que a gente vai estar ajudando vocês, vocês vão abrir o áudio, a gente vai conseguir ajudar vocês em tempo real. Ó, fala dessa forma, desse jeito que você fez.
não é desse jeito, né? Então, uma dica prática que eu posso dar para vocês é essa parte, né, de estar no escritório virtual, abrir o áudio, para a gente ouvir vocês, para a gente ajudar vocês em tempo real. Que uma coisa às vezes, vocês trazerem para a gente uma dúvida que vocês tiveram na percepção de vocês, e outra coisa a gente vê na prática e dizer o que é que vocês têm que melhorar aquele ponto específico. No início, eu lembro que o João me ajudava muito nisso, né? De ouvir as minhas entrevistas, falar o que estava errado, puxar minha orelha, e eu tenho crescido muito, né? Então, essa é a dica que eu posso dar para vocês. Está aberto aí para ter esse feedback aí para vocês avançarem mais rápido. O objetivo é esse, vocês avançarem mais rápido. Muito bom, Mária. E só fazendo um complemento aqui do que você falou, do que o Gabriel falou, e até mesmo, galera, do que vocês estão tendo aí de treinamento até então, né? Acho que vocês conheceram já algumas pessoas, né? E devem ter percebido o seguinte: cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um às vezes tem, né, o seu passado. Tem gente que, pô, tem 20 e poucos anos aqui, como eu e o Mário e o Gabriel. Vocês falaram com pessoas também, viram franqueados, diretores que têm lá seus 30, 40 anos, que têm filhos, que têm família, né, que já tem uma formação, sei lá, uma faculdade, outros que não têm. Então, assim, eu digo que o sucesso aqui, galera, não tem cara, não tem passado. A gente não está preocupado com o seu passado. A gente está muito mais interessado no que você quer da sua vida daqui para frente, tá? São poucas empresas, imagino eu, que fazem e que têm esse tipo de mentalidade de não olhar o currículo, mas sim de olhar, cara, qual é o teu sonho, o que você quer realizar. E é isso que a gente está buscando. E, inclusive, eu até vou trazer também algo que o Gabriel falou. Muito bacana que, pô, a gente tem 61 pessoas aqui, num dia também, né? Que é um feriado. Então, já parabenizar se você está aqui. Você já é diferente da maioria. E agora, nos próximos dias, você vai provar um pouquinho isso, com o que eu vou falar agora. Obrigado, viu, Mayra? Valeu. Que é o seguinte, pessoal. Agora, pessoal, que vocês estão dentro do nosso processo aqui, vocês devem ter reparado, que a gente falou inclusive ontem, né? Que a gente tem uma grande promoção nesse início, né, de dias aqui, que é a promoção da estrela. A promoção de você já com o teu debut, você já fazer a tua primeira matrícula e também a tua estrela. E eu quero explicar para vocês o seguinte: a Wiser, galera, ela é uma empresa, né, que nasceu com a WhatsApp há 30 anos atrás, já era uma empresa de muito, muito sucesso. Na pandemia, onde as escolas fecharam e tinha tudo para dar uma M gigantesca, o Flávio criou, né, esse projeto aqui do online, onde a gente deu uma subida gigante, né, nas vendas, no crescimento da empresa, e a empresa se tornou, né, um hub de educação, que não só, vocês conheceram, né, não só o inglês, mas a gente tem várias outras empresas juntos, né? E o que acontece? O momento que a gente está hoje é qual? A gente está buscando ainda mais crescimento. Queremos nos tornar aí a maior empresa, não só do inglês, que já somos, mas de educação aí do Brasil e logo de outros países também. E para isso, galera, a gente precisa de gente que quer crescer, que quer evoluir. Vocês estão falando aqui com uma pessoa, né, que, modéstia à parte, que, poxa, chegou num nível grande dentro desse projeto, que é ser franqueado, que é como se fosse diretor, né, de uma rede. E vocês vão ter acesso, né, ao meu know-how, ao know-how dos líderes, para que vocês sejam essas próximas pessoas também. A gente está buscando os próximos líderes, as próximas pessoas que vão enriquecer aqui com a gente. Só que para isso você vai passar por um processo. E um processo que muitas vezes no início, galera, ele é doloroso. Porque você não está acostumado a fazer o trabalho, porque você não está acostumado, né, muitas vezes a vender. E você vai ter que aprender essas habilidades novas. E para que a gente entenda quem é que realmente está comprometido com a gente faz, dentro dessas 48 horas, um primeiro teste. Um teste para ver, poxa, quem que realmente vai fazer isso aqui dar certo? A Adriana, o Luiz, a Ellen, o Bernardo, a Ariane, quem quer que seja. Como que você prova isso pra gente? Você prova com isso com resultado. A gente fala muito de meritocracia. E dentro dessas 48 horas, que eu quero deixar bem claro para vocês que já começou, você tem hoje o dia inteiro,
você tem sexta o dia inteiro até sexta 23h59. Se você fizer a sua primeira venda, você já bate estrela. A estrela, que geralmente é com 5 pontos, com uma única matrícula você já bate. Então, você tem que entender a importância disso e o quanto você pode estar acelerando. Porque o que é a estrela, galera? A estrela é a forma como você cresce aqui. Às vezes em outros trabalhos, você pode achar que, né, você demoraria muito tempo. Aqui não. Você pode ser promovido, inclusive, na primeira semana. Porque quem bater estrela de hoje até amanhã, né, fazendo essa primeira venda, tem até a terça, até o fechamento, que na próxima matrícula que você fizer, você já vira Blue. E como Blue, né, acho que vocês já devem ter entendido dos treinamentos, você ganha mais, você tem um aumento na tua comissão, né? Então, você tem que estar com a disposição, né, grande para fazer isso. E você vai provar pra gente com o resultado, com essa matrícula, com a tua estrela, quando você vê a comissão entrando, galera, cara, aquele sentimento assim maravilhoso, quando vem a primeira comissão, a estrelinha, que é a sensação de vitória, de progresso, vocês vão ver, pra quem sentir, vocês vão me entender. Bom, galera, e pra você fazer isso, tá? Pra você fazer isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o site aqui de como que vocês vão acessar o link de vendas. Dúvidas, galera, que a galera tá falando aí no chat, eu vou deixar no final, tá? No final a gente vai ter um momentinho para dúvidas. Porém, por enquanto, vem aqui comigo, ó. Como é que você vai fazer a tua primeira venda, galera? Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Estão vendo? Sim? Então, ó, cada um de vocês tem acesso ali à plataforma. Você vai ter no seu link de vendas, né? Aqui, sempre o link padrão, que é o que você deve ir primeiro, que é o link que a gente vai fazendo sempre as vendas. O recorrente é só, né, em último caso. Você vai copiar esse link, você ou o cliente ali na ligação, né, quando você estiver com ele na linha, enfim. E aqui você tem o site da escola, vocês já devem ter visto isso, ou a gente mostrou isso para vocês. Tem bastante informação, se você quiser ver, dar uma estudada no produto, é bem legal. Você vai em Comece Agora, né, e você deve se certificar e o seu nome está aparecendo aqui, ó. Tá? Atendimento e aí o seu nome. Se você quiser até, né, testar isso, eu acho importante, tá, você testar, porque é a certeza que você tá ali com o teu link ali apto para vender, tá? Aí você vai preencher e tudo mais. Outra coisa que, galera, que vocês já podem até tá verificando, tá? As nossas equipes aqui, você consegue verificar a equipe que você faz parte, através de perfil, tá? E através aqui da sua foto aqui, ou, né, o bonequinho que vai aparecer se você não tem foto, e aqui você vê a sua equipe, ó. A nossa equipe é a New Vision. Então você deve estar cadastrado, você pode até revisar ali, dentro da New Vision, ou de uma equipe, vamos chamar assim, filha, que vai ser a equipe do Gabriel, que são os GOATs, que é a equipe da Mayra, que é a equipe talvez do Lucas, de outros líderes que a gente tem. Porém, se você tiver, esse é o ponto, numa equipe que não é de ninguém que se apresentou aqui, tá? Você deve chamar eu no privado, porque pode ser que talvez você fez um pré-cadastro em outro grupo e acabou ficando nesse grupo do WhatsApp. Porém, você está cadastrado em outra equipe. Se for o caso, é um problema? Não, não é um problema, tá? Tá tudo certo, você só vai ter um outro líder, não vai ser eu diretamente. Então depois dá uma revisada, vai lá em perfil, vê se você tá ou New Vision ou GOAT, né, ou a equipe da Mayra ou do Lucas, tá? Que são as pessoas que você tava no grupo. Se você tá numa diferente, não precisa falar agora, você me chama no privado do WhatsApp. Entendido? Ficou claro? Beleza? Show! Beleza, pessoal. Agora, eu quero explicar para vocês como que você vai fazer a tua primeira venda aqui. Presta atenção, tá? Anota aí, se precisar anotar. Primeira coisa que você vai fazer, galera, é ter a lista de contatos das suas pessoas mais próximas. Eu sugiro que você pegue, pode ser até num papel e caneta bem modelo antigo, ou até no WhatsApp, que seja, mas você separe ali, ó, pelo menos 30 nomes, 30 contatos de amigo, familiar, pessoas próximas, tá? Que você vai começar esse trabalho. Dentro dos próximos minutos aqui, quando a gente acabar a reunião, eu vou estar mandando no grupo, tá, alguns materiais. Então, o ponto 2 que eu quero que você faça é olhe os materiais que eu vou mandar para vocês. São materiais que tem script de vendas, né, que é um roteiro inicial.
São materiais que têm os valores ali, confirmando os valores que a gente ensinou vocês. São materiais que vai ter até links que vocês podem entrar em grupos que a gente tem também ferramentas, materiais bacanas. Tem um grupo do Telegram, tá? Se você não tem o Telegram, você baixa, que é um grupo de conteúdos, tá? E importantes assim para o início, né? Links desde quando você faz a primeira venda, sua venda, o que você manda para o cliente, para o próprio script, enfim, tem alguns materiais bacanas que eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Então eu quero que vocês vejam ali. Terceiro ponto aqui, muito importante, tá? Você deve ligar. Ligar, galera. Não adianta você começar esse trabalho na preguiça, fazer por mensagem ou tentar inventar alguma coisa diferente. O que realmente dá resultado é o que a gente ensinou. Não é à toa que a gente tem 30 anos, tá, de experiência aqui. Eu, individualmente, tenho mais de 1.900 vendas fazendo assim, ó. Alô, tudo bem? Esse é o trabalho. E as pessoas atendem. Não é todo mundo que vai atender, mas existem pessoas que vão atender, e são muitas. E dessas pessoas que vão te atender, você vai falar e você eventualmente vai vender para elas. Tem uma frase que tem muito a ver com isso que eu estou falando, que eu digo que treinar não vende, vender treina. O que eu quero dizer, galera? Não espera o momento certo, perfeito, que você tá todo bonitinho para começar. Começa. Fazendo você vai ficar bom nisso aqui. Entendeu? E agora, galera, eu vou dar dicas de como você começar. Como você buscar os primeiros contatos, as primeiras pessoas. Então, essa parte é importante. Presta atenção aqui. Se tiver alguma dúvida, já já eu vou liberar para dúvidas, tá? Eu vou começar com o meu exemplo, tá, galera? Como é que eu fiz no início? Saí dessa primeira reunião, desse primeiro momento aqui, na hora, eu já comecei. Eu não fiquei esperando ali. Ai, quando eu tiver pronto. Não, eu comecei. Eu liguei, nem sabia como eu ia fazer direito. Comecei, liguei pra minha mãe. Falei assim, mãe, tô aqui começando um projeto aqui novo que eu achei muito bacana, da WhatsApp do inglês. Eu acho que tu vai gostar. Eu sei que tu, né, pô, já pensou em aprender inglês, mas não fala, tal. Eu vou te explicar melhor. Tá, como é que tá o teu inglês? Eu já entrei. Com uma pessoa bem próxima sua ali, mãe, pai, eu já sugiro ir mais direto ao ponto, entendeu? Já vai direto, traz ali o que é, do que se trata, e aí você busca fazer os 7 passos. Eu não sabia exatamente, né, como fazer isso, porque eu estava aprendendo. Eu gaguejava, eu tinha que ler algumas partes, mas eu fiz os 7 passos. Eu segui o roteiro, segui o processo, é um passo a passo que funciona. Não inverte, não fala do valor antes. Então, lá no final o valor. Primeiro você conecta, depois você faz o combinado. Tudo isso eu fiz. E aí, acabou dando certo, né? Só que o que além, né, das pessoas mais próximas, você pode fazer e que eu fiz também. E que é uma dica bem boa. Com aqueles amigos, primos, familiares ali, o que eu fazia, galera? E que era uma estratégia que me ajudou. Eu ligava para essas pessoas com o intuito não de vender para elas. Olha isso. Mas com o intuito de treinar. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro até hoje, falei com um amigão meu, Guilherme. Liguei pra ele. E aí, Gui, tudo bem? Como é que tu tá? Pô, tudo bem, cara. Tá tudo certo aí? Aconteceu alguma coisa? Época da pandemia, né, galera? A galera, pô, ligava, sei lá, né? Vai que aconteceu alguma coisa. Não, tá tudo bem e tal. Gui, cara, é o seguinte, eu comecei num projeto novo aqui. Eu acho que pode ser bem legal aqui pra ti, mas assim, independente até do teu interesse, eu tô muito cru ainda, cara. Eu tô iniciando no projeto. E eu queria treinar com alguém que, pô, eu confio, que alguém que, né, é meu amigo, até para você dar um feedback aqui de como que eu tô indo. Beleza? Beleza. E aí, galera, eu entrei ali na ligação muito mais com esse intuito de treinar. Já falei que eu sou iniciante, que eu tô começando, que eu sou ruim mesmo, mas que eu quero treinar com alguém. Meu processo de abordagem, minha comunicação. Pô, se a pessoa é tua amiga ali, ela vai ter 5, 10 minutos para falar com você. E aí eu entrava realmente, né, no 7 passos e pedia para a pessoa ser sincera. Então seja sincero aí, Gui, como é que tá teu inglês? Ah, não fala, fala. Aí eu ia indo, entendeu? Se a pessoa tivesse interesse, eu possivelmente até fechava uma venda. Mesmo sem ter esse intuito, às vezes a pessoa acabava fechando. Se ela não tinha interesse, o que eu fazia? Eu ia até o final igual, eu treinava com ela, e no final, o que eu fazia? Eu desligava e dava tchau? Não. O que eu fazia? Eu pegava indicação.
Porque indicação, galera, não é só de quem você vende, pelo contrário, é de todo mundo que você fala. Você deve pegar a indicação. A indicação é o teu combustível. É o teu combustível do teu carro. Se você tiver com o tanque cheio, você vai andar. Se tiver com o tanque vazio, você vai parar. Isso é indicação aqui no nosso projeto. E indicação, galera, é a melhor forma de você conseguir clientes. Porque a pessoa vem assim, ó, quando você faz a indicação certa, pega ali, indica, tal, avisa a pessoa, quando você liga a pessoa, ah, não, claro, o fulano me avisou, é outra coisa, quando você faz da maneira correta, tá? Então, essa é uma dica, assim, de você fazer via treino mesmo, treinamento ali com a pessoa. E outra coisa, galera, também, que eu já fiz, tá? E que dá pra você fazer. Com as pessoas muito próximas de vocês, tipo assim, realmente, namorado, namorada, irmão, irmão, aquelas pessoas, mãe, pai, que você mora junto, eu fiz isso também, cara, de ter tanta intimidade, de falar assim, olha, tô começando um projeto novo e eu preciso, né, de pessoas para começar esse projeto, de ligar e tudo mais. Eu vou pegar aqui seus contatos. Eu pegava o telefone da pessoa e junto com ela ali ia selecionando, entendeu? Numa boa, a pessoa fazia ali. Então, com as pessoas bem próximas, você pode também fazer isso, de verdade, né? De pegar realmente o telefone da pessoa junto com ela e fazer ali pessoalmente mesmo. Com as pessoas nem tão próximas, eu fazia essa ideia de treinamento. De tipo assim, ah, tô te ligando para treinar aqui, que era meio que um disfarce, né? Para eu vender ou pegar indicação, tá? Então, isso foi, né, o meu início. Foi assim que eu fiz lá no começo. E indico que vocês façam assim, porque funciona, tá, galera? Funciona. Já chegando ao final aqui, eu quero deixar um momento de dúvidas, tá? Tirada de dúvidas. Depois eu vou ter um aviso final aqui sobre e agora os próximos passos, os próximos dias, né? Como que vai funcionar. Mas eu já quero deixar aqui um espaço aberto para dúvidas sobre esse início. Uma galera estava me perguntando até no privado, eu falei, ó, segura para reunião, que lá você vai poder perguntar. Então você pode levantar a tua mão aqui, ó. Você vai no coraçãozinho e clicar em levantar a mão, você consegue estar fazendo perguntas aqui, tá? Não vou responder por chat, e sim na voz aqui, tá? Então levanta a mãozinha do Zoom, ó, vai em React, reações ali, o coraçãozinho, levanta a mão. Vamos lá. Começar com o Bernardo aqui, ó, vou só pedir para quem for fazendo aqui a sua pergunta, começa falando de onde você é. Então, sou Bernardo, sou de tal cidade, manda a sua pergunta. Fala, Bernardo. Opa, tudo bom? Bom dia. Sou, sou Bernardo, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E minha dúvida seria sobre a questão dessas primeiras 48 horas. No caso, se eu fizer duas vendas, eu já passo para o patamar do Blue, isso? Boa. Primeiramente, prazer, Bernardo, conterrâneo aí, gaúcho. É Fazer colorado ou gremista? gremista. Gremista? Ah, cara, então vou ter que te fazer um convite aqui pra você se retirar aqui. Eu não aceito gremistas na equipe. Não, tô brincando. Brincadeira, galera. Eu falo pro Gabriel, o Gabriel ali que tava antes aqui, né? Gremista fanático. Eu brinquei pra ele no início, cara. Ó, cara, gremista não entra, cara. Ele acreditou, né? Mas enfim, brincadeira aí, galera. Mas vamos lá, Bernardo, é o seguinte, cara. Sim, se você fizer duas vendas, você já vira Blue. Então, assim, é importante entender isso, porque, poxa, daí você já vê a oportunidade. Porque antes, o normal é 5 pontos para uma estrela, 5 Sim, pontos para a segunda estrela. Agora não, é qualquer venda. Independente se for uma venda de 1 ponto, de 2 pontos, vocês vão entender depois desse negócio de ponto, tem umas diferenças. Mas uma venda é tipo 1 ponto, mais ou menos. Uma venda é 2 pontos, nessa média. Então você, poxa, vai acelerar muito. Então é assim, de hoje até amanhã, se você fizer uma venda, você já bate a primeira estrela. E aí você desbloqueia essa promoção para que até o fechamento, tá? Da semana, a próxima venda já seja a segunda estrela. E aí você vira sim. Blue. Só que você, para desbloquear isso, você precisa fazer a primeira venda até amanhã. Se você fizer a primeira venda, sei lá, segunda, domingo, você já passou o tempo dessa promoção. Entendeu? Entendi. Ficou claro? Sim, obrigado. Beleza. Valeu. Valeu.
Vamos lá, galera. Agora o Nitro. Não sei se eu falei certo aqui. Fala aí de Opa, onde meu você nome é é. Gabriel, eu esqueci de colocar o nome. Eu Gabriel? sou de São Paulo, cara. Isso. Beleza, manda aí, Gabriel. Cara, só uma dúvida referente a esse processo de 48 horas. É uma fase eliminatória também? Como é que vai funcionar? Então, Nitro, desculpa, Gabriel. Então, Gabriel, e todos, você já está aprovado, vamos dizer assim, dentro do ecossistema. Então, você já tem o teu link de vendas e tal. Nesse sentido, você já está dentro, tá? Agora, assim, como eu falei, você fazendo isso, você está provando e mostrando não só pra gente, mas até pra você mesmo, que realmente você vai fazer isso aqui dar certo, que você vai levar a sério. Dentro da nossa equipe, né, eu digo que essa é a primeira fase que vocês estão passando. Depois a gente faz, né, um novo treinamento, depois dessas 48 horas, eu vou explicar já já. A gente vai ter um próximo encontro lá na segunda-feira, tá? E aí, a partir lá de quarta, quinta dessa próxima semana, daqui uma semana, daqui 7 dias, a gente vai iniciar uma nova fase também de treinamento, até mesmo de seleção, de aprovação, para as pessoas que vão estar realmente, vamos dizer assim, entregues, né? E integradas à nossa equipe na questão de treinamento, de rituais, de rotina, de cultura. Então não deixa de ser, né, uma etapa também a mais. Mas se você não fizer a primeira venda, você tá fora. Não, não é isso. Até porque tem pessoas que não fizeram a primeira venda nas 48 horas, e inclusive hoje são franqueadas. Tem um amigo meu, que é o Lupe, que ele é franqueado, ele demorou um mês para fazer a primeira venda dele. Entendeu? E ele, pô, chegou a franqueado. Então, assim, não é caráter eliminatório, mas é muito importante você valorizar isso e já buscar, né, com todas as forças aí, essa tua primeira, isso já vai te dar um boost a mais. Ficou claro? Certinho, valeu. Valeu. Vamos lá agora, Jussara. Fala de onde, Jussara? Olá, olá, bom dia. Meu nome é Jussara, eu falo do Espírito Santo, Vila Velha, e eu tenho duas dúvidas, Gabriel. A primeira é o seguinte: você vai mandar para a gente o script hoje ainda? Sim, são Ok. os materiais no grupo que assim que terminar aqui eu mando lá. Tá. A segunda se eu não fizer, assim, uma venda em uma semana, não que eu não vá fazer, eu vou fazer. É, como é que funciona? Como que funciona o quê? Assim, não entendi sua pergunta. Tipo assim, vamos colocar assim, eu fiquei uma semana e não fiz nenhuma venda. Não que eu não vá fazer nenhuma venda, que eu já comecei a tentar. É, como é que funciona assim, em questão da gente estar desenvolvendo melhor? Vocês vão chamar, vão perguntar por que que a gente não conseguiu fazer alguma venda, dar uma atenção melhor? Uhum. Então, assim, a gente, durante todo esse processo, tanto inicial ali, que vocês já tiveram no grupo, né, vocês continuam agora no grupo, depois vai ter outro grupo, a gente sempre vai ter, tipo, uma esteira ali, né, um processo de etapas, né, com as pessoas que estão ali dentro, seja as pessoas que venderam ou que ainda não venderam. Mas é muito mais, tipo, a tua dedicação, o teu engajamento, né? Se você estiver se dedicando, você vai estar dentro desse processo. Quais são as pessoas que acabam ficando pelo caminho? São as pessoas que não fazem nada, que não ligam, que não se envolvem, que não viram o treinamento. Vocês até viram, né? Na verdade, vocês vão ver. Hoje, pô, aqui tem 60 pessoas. Você vai ver que na próxima reunião já vai ter menos, né? Na próxima vai ter menos. Por quê? Porque um trabalho de vendas, galera, ele tem o que a gente chama, né, de um turnover, é um termo em inglês, muito grande, que são pessoas que entram e saem muito rápido. Por quê? Porque é um trabalho que é um trabalho desafiador. Lidar com não. O ser humano não está acostumado, não quer ficar lidando com não. Só que ao mesmo tempo é um trabalho que as pessoas que prosperam geralmente, né, crescem muito e rápido. Existe até mesmo dados estatísticos que falam que trabalho de vendas é um trabalho que consegue tirar pessoas, né, de, vamos dizer, uma camada social e ir para uma próxima mais rápido, né, do que outras profissões. Só que para isso você precisa, né, se dedicar, ter esse sangue no olho inicial e não deixar com que dúvidas, crenças, até pessoas em volta da gente que vão falar coisa às vezes ruim, né? Sempre tem alguém para
ser o matador, o ladrão de sonhos, né? Sempre tem na nossa volta. Se você ou qualquer pessoa deixar isso entrar, vai parar. Se não, seja com venda ou ainda não fazendo a venda, a gente vai estar junto com você. Mas claro, né? Óbvio, a gente quer e vai ajudar vocês a acelerar e fazer essa primeira venda o mais rápido possível. E você vai ver, Jussara e todos aqui vão ver que várias pessoas vão fazer venda. É sempre assim, né? E alguns vão virar blue, outros já vão se destacar. Beleza? Aqui, mais uma pergunta. É necessário eu ter um computador? Seria mais fácil para me trabalhar ou o celular só é suficiente? Você precisa de um celular com acesso à internet. Se você tiver um computador, pode facilitar na questão da sala de trabalho, que a Mayra até comentou ali, eu vou reforçar, eu vou explicar o que que é isso. E aí é bom você ter um computador, mas não é mandatório, entendeu? Se você não tiver, não tem problema. Porque o seu instrumento de trabalho mesmo é o telefone. Tá bom? Beleza. Valeu, obrigado. Vamos com a Jéssica Passos. Oi, tudo bem? Eu sou de Casa Nova, Bahia. A minha dúvida é, tipo assim, além dos contatos, tem outra forma da gente capitalizar clientes ou a gente só vai conseguir trabalhar com contatos e indicação? Tipo, tem algum site, algum link, alguma coisa assim? Porque eu estou um pouco perdida no direcionamento, porque eu não sou uma pessoa que tem tantos contatos assim, sabe? Essa é Boa. a minha dúvida. Boa, Jéssica. Ó, o nosso canal de vendas, tá? Ele é um canal exclusivo de indicações desse formato aqui, tá? O que não significa que você vai ficar presa nos teus contatos, pelo contrário. Você vai começar ali com uma, duas, cinco, 10 pessoas à tua volta, que logo vão passar outras amigas, né, familiares, e daqui a pouco você já está em mais longe. Hoje eu, por exemplo, o lugar que eu mais estou vendendo, assim, enfim, é mais até não é no meu estado, né, do Rio Grande do Sul, são em outros estados. Até na Bahia costumo vender bastante, na Santa Catarina, né, em outros lugares, porque você começa no teu convívio, mas depois você expande, entendeu? Só que é algo que é exponencial, porque como é o 20 pessoas ali que você geralmente deve pegar, né? Você começa com uma, daí 20, depois dessas 20 mais 20, então fica algo exponencial, você vai aumentando. Hoje na minha planilha, eu já tenho mais de 70 mil leads que eu consegui fazendo esse trabalho de indicação, entendeu? Então funciona. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas ao mesmo tempo é simples e dá resultado. Bastante resultado. Entendeu? Beleza? Ok, valeu, Jéssica. Vamos lá, Ricardo Lima. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Tudo bem, João Gabriel? É um prazer estar aqui com vocês. Quero aqui parabenizar a todos que conseguiram passar para essa etapa e ser aprovado. Eu aqui estou com uma pergunta, certo? De repente um pouco diferente, é, sobre uma abordagem um pouco diferente da tradicional, né, que vocês fazem, né, que eu vou fazer também. É uma abordagem no ambiente de educação, por exemplo, sala de aula, com alunos em sala de aula, uma explanação lá na sala de aula sobre a empresa, sobre esse método. É válido, tem resultados. Você me entendeu assim a minha pergunta? Por exemplo, se Você eu for fala explanar, num grupo maior e tal? é isso, numa sala de aula, chegar na sala de aula, começar a explicar como é que funciona. Aham. Assim, Ricardo e todos, a técnica, tá, que a gente faz, que a gente ensina, ela é uma técnica no um para um, entendeu? Um para um. Uma ligação, você fala com uma pessoa. Aí você conecta com ela, você faz a DI, né, você faz o speech, tudo. É um para um. Se você vai num grande grupo, esse processo ali de você conectar, não tem como, porque a pessoa, imagina, você vai fazer pergunta para cada um de 30, não tem como. Então, assim, o máximo que você pode fazer quando você está num grupo ou em algum lugar que pode ser que você tenha um espaço ali, é mais fazer algum tipo de pesquisa onde você vai entender o público ali e para quem achar que é interessante, você vai abordar essas pessoas depois no um a um, entendeu? Então, só um exemplo, né? Às vezes, sei lá, nem sei se é o caso. Eu sou professor, ou eu trabalho numa escola, e tem uma turma lá de alunos que eu posso falar para eles.
Pode se apresentar, falar que você está começando um projeto e tal, e queria fazer uma pesquisa aqui na turma. Ah, quem aqui fala inglês? Fluente. Ninguém vai falar quase, né? Ah, entendi. Vocês, quem aqui considera inglês importante? Um. Ah, é? E se você encontrasse uma oportunidade que encaixasse tempo, método, que fosse um valor legal, você estaria aberto a dar início a um projeto nessa área de inglês? Ah, dois, três, levanta a mão. Ah, beleza, então eu vou chamar vocês depois. Daí essas pessoas você vai abordar. Isso você poderia fazer. Mas, de novo, para Ótimo, ótimo. abordar um a um. Entendeu? Isso. Eu estou aqui para me lapidar e aprender, né? Fazer da forma que vocês orientarem, tá bom? Isso aí. Agradeço pela orientação. E é muito inteligente da sua parte, de todos, porque às vezes a gente até vem com uma bagagem e fala assim, não, mas se eu fizer desse jeito. Mas ó, galera, a gente tem 30 anos, né? O WhatsApp já fez, né, milhares, centenas de milhares, não, milhares, não, milhões de matrículas, entendeu? E é a forma mais eficiente, tá bom? Valeu então, Ricardo. Vamos aqui, ó, finalizar com a Adriana. Olá, bom dia. Eu falo de Manaus, então aqui ainda é bom dia, né? Então, Gabriel, a minha dúvida, na verdade, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o link recorrente e também sobre a questão que foi falado no treinamento ontem, apenas sobre o plano vitalício, para se eu quiser colocar mais alguém nesse plano, ele paga apenas R$ 50. Isso também vale para esse outro plano, o básico, que é o mais barato, mais o valor inferior? Vale. Vale sim. Uhum. R$ 50 é o segundo perfil. Seja no vitalício ou no anual. E sobre eu queria que explicasse um pouquinho melhor sobre o link recorrente. Como é que ele funciona direito? Assim, é apenas para o Nubank? Só Uhum. funciona no Nubank? Não, não. É assim. Hum. O link padrão é o link que você vai fazer suas vendas, porque é como qualquer compra que você faz no crédito. Pensa assim, você vai comprar uma geladeira, sei lá, custa R$ 2.000. Você pode parcelar na Sim. loja em 10 vezes. Você vai precisar ter o limite de R$ 2.000, pelo menos, ou mais, né? Vai parcelar, vai passar R$ 200 por mês no cartão da pessoa. Porém, né? Entra ali, compra de R$ 2.000 dividido em 10. Esse é o normal. Então, 12 Sim. vezes de 266, 3.192 dividido por 12, pum, tá? Quando Uhum. você tenta fazer a venda nesse formato, que é o que a gente sempre faz, e não passa o cartão, pode ser que seja o limite. Pode ser que a pessoa tenha um limite Ah, de sim. R$ 1.000, R$ 500. Geralmente a pessoa não compra daí. Ah, então não tem como comprar. Aqui não. Uhum. Aqui em último caso a gente tem um formato que você. Ah, ó, tem um link aqui que a gente pode fazer assim, que vai ficar tipo Netflix ou tipo uma academia, né? Aí fica Uhum. recorrente. Então não vai passar o 12 vezes de 266, vai passar 266. Próximo mês, 266. Próximo mês. Uma assinatura, né? Como se fosse uma assinatura. É. No fim das contas é igual, o tempo é igual, é um ano, tem, né, enfim, o Uhum. produto todo, só muda o formato ali, entendeu? Ah, só mais uma pergunta. Nesse processo, né, nesse período dos 12 meses, a pessoa já vai sair fluente em inglês? Então, Adriana, a gente Uhum. fala aqui na WhatsApp que o período para a pessoa sair fluente, tá? É conosco, né? No nosso formato, é de 1 a 2 anos. Ah, Então, sim. menos que um ano, muito difícil. Né? Um ano Uhum. pode ser, se ela se dedicar bastante, que sim, mas né, a gente promete de 1 a 2 anos. Tanto que o Live, que é um produto que vocês vão conhecer mais, né, um pouco para frente, a gente vai ensinando vocês, mas no primeiro momento a gente foca mais na plataforma, que é o UOL Live, é a parte depois que você vende a plataforma, poder ter aulas com professores ao vivo. É um Sim. serviço de 2 anos, de 24 meses, que vai do De zero 20. ao avançado em 24 meses. Então, quando a pessoa pergunta, né, é sempre a gente fala de 1 a 2 anos. Por isso que o vitalício é tão vantajoso. Porque muitas vezes o Uhum. anual, a pessoa vai ter que renovar, Sim, entendeu? entendi. Tá bom. Obrigada. Beleza? E só pegando o gancho também, você falou do Nubank, tá? O Nubank, a parceria que a gente tem ali, é quando a pessoa tem Nubank, tem o limite de crédito, e ao invés dela passar o cartão, ela faz pelo CPF, pelo aplicativo. Mas no fim é a mesma coisa que passar o cartão, porque é no crédito Ah, dela. sim. É igual, Entendi. Tá bom. tá Obrigada. bom? Valeu. Vamos com a última aqui, ó. Ariane. Fala, Ariane.
Olá, meu nome é Ariane, sou de Minas. Gostaria de saber sobre as aulas online que os alunos vão ter dentro da plataforma, porque muitos alunos procuram por conta das aulas online, né? Todas as aulas são online, eu acho que você está falando das aulas ao vivo. Isso, ao vivo, desculpa. Né? Então, como a técnica, né, ela já é uma técnica mais que simples no início, né, é bastante coisa, a gente acaba focando mais na primeira parte, que é você fazer até o fechamento, fechar a venda ali da pessoa. E aí, depois que essa venda é feita, que a gente tem o upsell, que seria tipo assim: imagina você tá no McDonald's, você vai lá e compra um. Ah, eu quero um cheeseburger carne e queijo. Aí o cara lá do caixa fala assim: ó, por mais R$ 5 você pode ter uma batata. Você quer uma batata? É um upsell, uma venda depois. Então, é isso que a gente faz. A gente faz primeiro o wall ali, que quando eu falo wall é a plataforma, Wise Up Online, né? WOL. Depois que ela fecha, aí tem a opção dela poder ter o upgrade. Por quê? Porque ela não pode ter só os professores ao vivo sem ter a plataforma. Então por isso tem que vir uma coisa depois da outra. No script que eu vou mandar para vocês, ele já tem ali o live explicadinho. Então você pode até ler, entender um pouquinho. Porém, também nos próximos dias, semanas, quando passar esses primeiros dias aqui de promoção da Estrela, a gente vai ter aulas que eventualmente a gente também vai ensinar mais, falar mais sobre o live, tá? O que eu posso te dizer, Ariane, se pegar uma pessoa assim que tá muito fechada ali de só querer ter o ao vivo, alguma coisa assim, qualquer coisa chama o teu líder, seja eu, quem for, que daí a gente te ajuda mais no individual. Mas num primeiro momento a gente vai focar mais na plataforma, tá bom? Ok, beleza. Ó, agora é a última mesmo, hein, galera? Não dá mais. Alice. Fala de onde, Alice? Não tô te ouvindo. Calma aí, tô aprendendo ainda. Deixa eu ver. Tô falando já? Agora sim. Ah, que bom. Prazer, meu nome é Alice, eu falo do Nordeste, Lajeado, Pernambuco. E eu tenho três dúvidas. A primeira é até que idade o aluno pode se cadastrar, né, na plataforma? Tipo, se é de criança, né, no caso de 12 anos para cima. A segunda é Calma aí. sobre Vamos, explicar. vamos por partes, né? Ah, Primeira, sim. é um curso para adultos, mas a partir de 9, 10 anos, se o pai e a mãe tiver de acordo, é tranquilo, tá? Não tem uma idade assim proibida. Não. É muito mais o pai e a mãe, mas eu digo que a partir de 9, 10, porque a pessoa tem que ter já pelo menos saber ler bem, escrever, porque é tudo online ali, enfim. Entendi. É porque eu tô com uma pessoa que eu tô conversando com ela, ela se interessou, só que no caso para a filha dela, só que eu ainda não cheguei a perguntar a idade. Aí depois dessa aula eu vou começar a dar início conversando com ela para explicar que a gente tem, no caso, a partir de 9 anos, né? Isso. Pronto. A segunda é sobre a questão de como se fosse de fazer o cadastro do MEI, tipo, para fazer o recebimento, né? Dos pagamentos e tudo. De CPJ e tudo mais. Eu não entendi muito bem essa questão do MEI, né? Como funciona, tipo, os Tá. dias, até quantos dias a gente tem que fazer isso para quando for para a gente começar, né, a receber os Sim. primeiros comissionamentos. Então, Alice, basicamente, tá? Você precisa de um MEI para gerar uma nota fiscal de prestação de serviço. É a forma como você vai ser remunerado. É muito simples hoje em dia fazer o MEI, isso é muito fácil aqui no nosso país. O que que eu sugiro, que foi até o que eu fiz, tá? Não se preocupa tanto com isso agora, até porque você só vai conseguir tirar dinheiro se você tiver dinheiro para tirar, né? Então, se você vender. E se você ficar pensando muito, eu vou fazer aqui, não sei o quê, sendo que você nem vendeu ainda, e até porque a gente não recebe instantâneo, não é vendeu já tá na conta. É a cada 15 dias. Você recebe dia primeiro, dia 15, dia primeiro, dia 15, dia primeiro, dia 15. Né? Então, o que você vender de hoje, 19, né, que seria a quinzena de 15 a primeiro, você recebe lá no outro dia 15. Então, você não vai receber já agora. Então, eu sugiro você vender, começar a fazer as suas primeiras vendas, e aí quando você, né, já tiver ali alguma coisa para tirar,
Aí você aciona até o suporte, que é um suporte que a gente tem, que ele é bem administrativo e te ajuda ali. Ah, você cadastra CNPJ ali e tal. Clica ali, aqui. Eles te ajudam nisso daí. Entendeu? Entendi. No caso, eu faço tudo isso com o suporte da empresa, né? Assim, Pelo, que você eles faz a indicaram, parte, né? você faz a parte de colocar as informações lá na plataforma. A parte de criar MEI, não, é você. Seja você Ah, sozinho ou entendi. com um contador. Mas assim, é tão fácil, dá um Google como criar um MEI. Entra no site do GovBR, que é o site verdadeiro, porque às vezes tem um site meio de golpe, que aí você consegue criar um MEI facinho. Só tem uma taxa ali de R$ 80 por mês, eu acho, para manter o MEI. Entendi. E a terceira é para saber se gera link de pagamento. Quando o cliente, às vezes, quer fazer um pagamento Pix ou algo no sentido, ou até mesmo crédito, fazer no link de pagamento. Dá no Mas banco, é o no link de Pix. vendas que você tem. Lá tem o link de pagamento, que já tem o crédito, tem a opção à vista, Pix, tá tudo lá, Entendi. Pronto, só isso mesmo. Obrigada. tá? De nada. Ó, galera, estourou o tempo aqui. Janaína, é rápida a sua dúvida? Só se for rápida, hein? É Aqui. rapidinha? Rapidinha. Então vai. É sobre o MEI também. Tipo assim, eu vi no treinamento que se você não puder fazer o MEI, você pode cadastrar o MEI de um parente de primeiro grau. Isso é verdade? Ou eu entendi errado? Ó, essa parte exata eu não vou saber te dizer, essa parte administrativa, burocrática ali, eu não sei. Eu vou, junto com os materiais agora no grupo, eu vou mandar o contato do suporte. Se tiver uma dúvida com relação a MEI, essa parte, manda para o suporte que eles vão te responder. Só hoje que é feriado não vão, mas amanhã daí já responde, tá? Ó, pelo jeito a Kenta falou ali que é isso mesmo. Eu acho que é isso também, tá? Só que eu não sei, eu tenho certeza como que isso é operacionalizado, aí que eles ajudam, tá? Obrigada. De nada. Beleza? Galera, por fim, tá? Vou mandar lá no grupo, então, os links ali, as informações, os conteúdos assim que a gente estiver finalizando aqui. Esse grupo vai ser o nosso canal ali de também dúvidas. Eventualmente eu vou liberar para dúvidas ali durante o dia. Quero dizer só, galera, que é um grupo, tá? E ele é feito para tirar dúvidas e compartilhar coisas boas, tá? Não é para ser um grupo que você vai falar do que não tá dando certo, do que não dá, porque não tô indo, é só não. Porque se ficar assim, galera, às vezes você vai infectar alguém de uma forma negativa, que a pessoa tá motivada, tá ligando e você fala, ai, tô levando um monte de não, a pessoa fica, ah, é verdade também. Então, não é um lugar para você falar coisas negativas. Se tá com alguma dificuldade, alguma coisa maior, assim, você chama no privado o teu líder. Ali é dúvidas, dúvidas gerais, e, né, compartilhar vitórias, tá? Ficou claro? Beleza? E isso não vai ser sempre, até porque se deixasse ali liberado é muita gente, fica muita mensagem. Mas vai ter momentos que a gente vai deixar liberado. Agora, o lugar mais importante desses próximos dias, que eu deixei para o final aqui, que eu quero explicar para vocês, é a sala de matrículas. O que é a sala de matrículas? Foi o que a Mayra falou aquela hora, tá? A gente tem um link, que inclusive é esse link aqui, depois eu vou fechar aqui a sala, mas depois eu volto e mando lá no grupo para vocês. É um link onde a gente se reúne, tá? No Zoom. A gente fica com a câmera aberta e o áudio, né, fechado e vai ligando, fazendo o trabalho. Quando alguém entra em ligação, né? Imagina, tá com o áudio fechado, tal, entrou em ligação, tal, aí, alô, tudo bem, fulano, ô, seu João Gabriel? A gente libera o áudio, tá? E aí, quando tá em entrevista, você vai ouvir uma pessoa que já tem mais experiência e você vai aprender com ela. É legal você liberar o teu áudio também, não tem problema se você tá iniciando, porque daí eu consigo te ouvir, um líder consegue te ouvir e te dar dicas, né? Então, a gente chama que é o nosso intensivo, nosso intensivão, ele vai se dar nesse ambiente. Porque é aquilo, galera, a gente é reflexo, tá? Das pessoas que a gente mais convive. Se você ficar nesse trabalho convivendo com ninguém ou só você mesmo, você vai ser um reflexo de alguém iniciante.
E se você tiver com outras pessoas que já sabem mais, que estão há mais tempo, que vão te dar dicas e vão te dar feedback ali em tempo real, você também vai ser beneficiado. Então, as pessoas que mais crescem rápido são as pessoas que participam também dessa nossa sala de trabalho. Então, depois eu vou colocar o link lá, participe. Ela está aberta 24 horas por dia, na verdade, porque é um link aberto, né? E a gente vai fazendo as ligações desse local. Beleza? Tá? Show de bola, então, pessoal. Nosso próximo encontro é segunda às 11h30. Mais perto ali, sábado, domingo, eu vou confirmar ali o horário, mas a princípio é isso. Até lá, é foco total na primeira venda, tá, galera? Na primeira estrela, no Blue. E assim, ó, não espera tá tudo certo, tudo perfeito para começar. Começa. A primeira venda, ela não é tão bonitinha ali, no sentido de fazer tudo certinho na técnica. Você deve seguir, claro, os passos, deve seguir o script que a gente vai mandar, mas já digo para vocês que a primeira venda é muito mais, cara, na tua energia, na tua empolgação, na tua vontade de fazer dar certo. Você vai ser com o seu pai, irmão, mãe, amigo, indicação, não importa. Mas essa fome, essa vontade de fazer dar certo, de bater a primeira estrela, de avançar, de mudar de vida, que vai fazer você bater essa primeira estrela. Tá bom? Valeu, galera. Falamos aí. Tamo junto. Valeu, falou e bora vender.